A dificuldade está aí, o problema está aí. Nós enxergamos o problema. Os discípulos despedem a multidão, porque já é tarde, onde é que vamos arrumar comida para tanta gente assim? Cada um que vai aí para os cantos, para as aldeias, volta para a sua casa, se vira, mas Jesus nunca despediu a multidão de barriga vazia. Eita, glória! Jesus segurou a multidão, mas ele sabia o que fazer. Ele nunca vai trazer você para a presença dele para te abandonar. Ele não te chamou do mundo para você morrer dentro da igreja ao nada, não. Ele te trouxe do mundo para te abençoar dentro da sua casa, Glória! para mudar a tua história, para você cantar o hino da vitória, para você, a sua família, os seus filhos, a sua descendência ter alegria e dizer: não, realmente Deus nos abençoou. Aleluia! Então é isso, é coisas que acontecem. Eu fui agora em Ribeirão Preto, estava os meus filhos conversando lá, batendo um papo com o outro, e eu vi que não estava escutando, não estava escutando a conversa deles. E eles falando: não sabe que nós somos abençoados é por causa do nosso Pai. Os filhos falando, a bênção de Deus na vida do nosso Pai é a que está sobre nós. Por isso que Deus está abrindo porta, abençoando e trabalhando em nós. Então, irmãos, aquilo alegrou meu coração de ver meus filhos dando testemunho do Deus. Não é de mim não, dando testemunho do Deus que eu sirvo e ensinei eles a servir. Glória! Ensinei a eles a caminhar. Agora, se a gente coloca os filhos: olha só aquela miséria, não tenho nada para dar para você, e nunca tem nada, e sempre fica reclamando, murmurando, fica falando mal da igreja, né? Reclamando da igreja, reclamando de tudo. Irmão, larga a mão disso. Cheio, pastor. Nós enxergamos o deserto, mas Deus não enxerga o deserto. Está cheio. A multidão precisava de um milagre. O povo precisava de milagre. E eu quero nessa noite. Quantos precisam de milagre aqui? Amém? Louvado! Não tenha medo de falar com Jesus, não. Tem coisas que parece que Deus não vai responder, parece que complica o negócio. Mas Deus tem a forma dele de trabalhar. Aleluia! Você não entende agora. Ele disse para Pedro: olha, Pedro, você não sabe o que estou fazendo agora, você vai saber depois, você vai entender depois. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu passei um processo da minha casa. A minha casa era financiada pela Caixa, e eu troquei, né? Minha casa encharcada, eu troquei a casa na Balbo, e a casa de lá era quitada, e a casa daqui faltava 10 anos para pagar. E eu fui atrás para resolver. Tinha o contrato de gaveta, mas não tinha o documento, não tinha escritura ainda, né? E aí eu fui atrás, mas a Caixa não aceitou o documento, o contrato de gaveta. E nesse período aí, o dono da casa que estava, ele sumiu do mapa, foi para São Paulo, e esse homem sumiu. E eu falei: agora eu vou acabar perdendo essa casa. Vou acabar perdendo, porque não tem condição, a situação está complicada, a situação está difícil. Ia na Caixa, falava: não, o seu Manuel tem que estar aqui para assinar, o seu Manuel tem que vir aqui. Não adianta, esse documento a Caixa não aceita. Está registrado em cartório, não aceita. Ele foi umas 3 vezes. Falei, conversei até com o advogado falou: não tem jeito, é só o proprietário no nome lá que vai resolver. E esse homem sumiu. E nesse período aí, a minha casa eu tinha pago 3 anos, faltava ainda mais 7 anos para pagar. A Caixa desfiou todos os créditos velhos, todos, e a que eu estava foi inclusa também. A casa que eu estava foi inclusa a anistia. Se eu tivesse mudado o meu nome, eu tinha refinanciado e perdido o crédito da Caixa. Então Deus travou, não vai destravar, vai primeiro acontecer o milagre. E eu ganhei 7 anos de anistia da Caixa. Sabe o que é isso? Às vezes a gente quer brigar com Deus, mas Ele sabe o que está fazendo. E aí só foi destravar lá, eu consegui encontrar o abençoado, irmão. E foi uma coisa, eu falei: eu vou encharqueado na casa da sogra dele, porque ele largou da mulher encharqueado e foi para São Paulo com a outra mulher. E aí eu descobri onde morava essa mulher. Eu fui lá na casa dela e falei: eu preciso do contato do
no orelhão. Se você esperar, você fala com ele. Irmão, Deus trabalhou de uma forma, eu fui no orelhão, ele ligou, eu falei com ele, ele falou, eu perguntei, quando você vai vir para Piracicaba? Tal dia, que hora você chega? Ah, eu vou pegar o ônibus tal. Eu já fui pegar ele na rodoviária para ele não subir. Já peguei ele na rodoviária, já fomos direto para a Caixa. Já fui direto para a Caixa, ele assinou tudo e a casa foi passada do meu nome. Tá? Então foi algo que destravou assim de imediato. Agora eu digo para você, se Deus tivesse teimado e colocado, eu tinha que ter pago mais 7 anos para casa. Mas Deus queria nos abençoar. Então você tem que entender que Deus, Ele tem o controle. Nós enxergamos o deserto. Agora uma pergunta, quem criou o deserto? Deus. Quem criou o deserto? Então, se é Ele que criou e Ele nos coloca lá, é porque Ele só quer melhorar a nossa vida. Aleluia. Só quer melhorar a nossa vida espiritual. Porque vivemos não aqui, louva a Deus pela grande quantidade de irmãos e irmãs, até criança que temos aqui hoje. Mas tem igreja com culto de ensinamento, tem 5, 6 pessoas, 10 pessoas, o povo não liga para a oração, não liga para a Bíblia, não liga para mais nada. Então muitos Deus coloca no deserto mesmo, você vai ter que aprender, vai entrar para o deserto, para você aprender que eu estou no controle da sua vida. Quando você reconhece que Deus está no controle da sua vida, pode ter certeza, o deserto você vai fazer um lugar de bênção e de vitória. Você não vai estar murmurando, reclamando, blasfemando, não. Você vai estar agradecendo a Deus, porque aquele que começou a boa obra, guarda essa palavra, é fiel para terminar. É fiel para terminar. É verdade. Se a gente for contar aqui o que Deus fez na nossa vida e está fazendo, é coisas que eu não sei, irmão. Deus abençoa, Deus prospera. Eu disse aos irmãos, eu já aposentei, não paro de trabalhar, tu não vai atrás de mim para trabalhar, e vai para cá, vai para lá, e eu louvo a Deus por isso. Falei, é bênção, vou trabalhar, eu gosto de fazer umas viagens com a minha linda, vamos para Maceió ano que vem de novo, em nome de Jesus. Então, irmãos, é isso. Deus abençoa para a gente viver. Aleluia. E aí até quando eu estou dizendo, não estou fazendo propaganda nenhuma, porque eu nunca falei que sou eletricista aqui, pergunta que perguntou, mas devia ter falado. Eu falei, não, irmãos, porque eu trabalho já há 2 anos de eletricidade, eletricista, mas também de pedreiro. E hoje fui fazer um serviço lá, trabalhei até 5 horas da tarde, instalando sensor, lâmpada. E aí, como eu falei, irmão da igreja, eu falei, vou fazer um preço justo para ele, E aí, irmãos, me deu até feijoada para comer, me tratou com feijoada. Eu tinha falado, você dava vontade de comer feijoada, eu fui lá sem falar nada, tem uma feijoada, eu falei, vou comer na minha casa, mas você vai comer feijoada aqui. Aí eu almocei feijoada lá, e a hora de acertar lá, ele me pagou ainda R$30 a mais do que eu tinha cobrado dele. Deu até a mais daquilo. Então eu agradeço a Deus, irmão. Eu não vejo deserto, eu vejo bênção, Parece que as coisas estão arrochadas para tanta gente, e eu louvo a Deus que eu estou abençoado. Glória a Deus. Abençoado. Ganhei até um jantar no Monte Sul, irmão. Sal e Grill, agora. Olha, eu nunca fui naquela chiqueza lá. Olha, ainda não fui. E nunca fui naquela churrascaria. Ganhei, irmão, eu com a minha linda. Então é bênção de Deus. É Deus cuidando de nós, irmão. Glória. E os irmãos não vê eu abrindo a boca aqui para reclamar. Vocês nunca vão ver eu pedindo coisa para mim na igreja, não. Eu peço para a igreja. Se tiver alguém passando necessidade, eu peço até para quê? Mas para mim, pessoal, nunca pedimos. Um aperto tremendo, num arrojo. Mas se eu estou no deserto, Deus é aquele que cuida de nós no deserto. Glória. Vamos dobrar os joelhos e vamos orar? Vamos falar com Deus. 20 minutos de oração, como toda semana nós fazemos. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia.